Queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Hoje, quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Eu quero ainda continuar refletindo com você sobre o texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no verso 6, quando Jesus, respondendo a Tomé, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje eu quero falar um pouco sobre a verdade. E quando nós pensamos em verdade, nos olhamos neste mundo em que nós vivemos, onde cada vez mais as pessoas dizem que a verdade é relativa. Muitos falam: não, essa é a minha verdade, o outro essa é a sua verdade, e as pessoas na verdade estão falando sobre o seu ponto de vista como se fosse verdadeiramente aquilo que é real, como se fosse a verdade. Isso nos remete até o tempo de Jesus, povo judeu convivendo com os romanos sob opressão, os romanos fazendo com que a paz romana ou a pax romana fosse seguida, mesmo que se usasse a força. E os romanos, eles tinham uma ética que era de muitos deuses ou vários deuses, e eles tinham cada um essa visão de que esta é a minha verdade, esta é a sua verdade. E nós, quando olhamos para a nossa história, chegamos até os dias de hoje com essa opinião, essa forma de viver mais acentuada ainda. As pessoas dizem, cada um: eu sou o dono da verdade, ou essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. E nós também nos lembramos quando Jesus está diante de Pilatos, e na conversa dele com Pilatos surge algo muito interessante. Pilatos, na verdade, depois de dizer para Jesus: tu és rei, e Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. De fato, esta razão, por esta razão eu nasci, e para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem, disse Jesus. E então Pilatos pergunta: o que é a verdade? E aí nós vemos uma pergunta, né, que é profunda, na verdade, mas Pilatos pergunta isto, voltando-se para o povo, dizendo que não vê motivo nenhum da acusação contra Jesus. Quem sabe para aquele homem a verdade era algo irrelevante, porque ele vivia, na verdade, uma mentira, e a mentira que ele vivia sob corrupção, sob um governo também sem valores reais. Este homem pergunta a Jesus: que é a verdade? E ele parece ter esquecido do que ouviu, quando Jesus diz que nasceu e veio ao mundo para testemunhar da verdade. Testemunhar da verdade é testemunhar sobre o próprio Deus, é estar aqui apresentando o Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas, é trazer a palavra de Deus, apresentar o Pai. E as pessoas, quando ouvem Jesus dizer isso, elas ouvem porque aqueles que são da verdade conseguem ouvi-lo, entendendo que ele vem para apresentar o Deus Pai, testemunhando da sua palavra, da sua promessa de salvação do ser humano. A pergunta, o que é a verdade de Pilatos, continua sendo feita hoje, quando as pessoas dizem: essa é a minha verdade, essa é a sua verdade, e as pessoas não entendem de fato o significado do que é a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, porque ele é o próprio Deus, e essa verdade não é relativa, é verdade absoluta. Nosso coração precisa descansar nesse Deus que é a verdade, que é único, que somente dele vem palavra de vida, somente nele nós encontramos salvação, o verdadeiro Deus, porque é Deus único, não há outro, e nós precisamos ter paz em nosso coração, crendo neste Deus que nos traz esperança de salvação, esperança de ressurreição, esperança de vida eterna na presença dele. Que assim o Senhor nos abençoe.